A diversidade étnica na formação do Brasil. Os indígenas e os contatos com os europeus. Índios? Que índios? A autora Maria Regina de Almeida destaca como é problemática a designação dos grupos étnicos por conta do desconhecimento dos portugueses em identificar e compreender a etimologia indígena. Os tupis no início da colonização, no século XVI, os tupis predominavam na costa e na bacia do Paraná-Paraguai, estabelecendo mais contato com os portugueses. Uma hipótese dos pesquisadores é que esse grupo tenha se dispersado da região antes de sua conquista. Os Tupinambás são um exemplo da dificuldade apontada por Almeida, que seriam um subgrupo dos tupis que habitavam na região costeira do Ceará até Iguape. A expressão Tupinambá, contudo, também serve para designar tanto os vários grupos de tupis que habitavam o litoral quanto um de seus subgrupos. As rivalidades interétnicas foram exploradas pelos portugueses no processo de dominação. Uma delas era a existente entre os tupis e os tapuia. Aproveitando-se dessas rivalidades, eles reclassificaram os grupos e os denominaram como mansos e bravios. Os tapuias que ficavam no interior do território eram tidos como selvagens, bárbaros e antropófagos, ao contrário dos tupis, que viviam no litoral e eram vistos como aliados pelos portugueses. De fato, o termo tapuia se referia, de forma genérica, a um grupo de oposição aos tupis, fator que influenciou o olhar europeu sobre esse grupo, dando-lhe características negativas e bárbaras. Por outro lado, os tapuias foram aliados dos holandeses no período em que eles ocuparam a região de Recife pelo fato de esse grupo indígena ser um inimigo dos portugueses. Com isso, rivalidades étnicas eram alimentadas por diferentes povos europeus que ocuparam a região do Brasil em tempos distintos. Sendo assim, muitas dessas nomenclaturas étnicas foram dadas por cronistas. A partir de algumas situações específicas, elas acabaram por caracterizar um grupo, mas não devem ser vistas como categorias fixas, destaca John Monteiro. O processo de invenção de um Brasil indígena envolveu a criação de um amplo repertório de nomes étnicos e de categorias sociais que buscava classificar e tornar compreensível o rico painel de línguas e culturas antes desconhecidas pelos europeus. Os cronistas influenciaram a caracterização de grupo inimigo e outro amigo, uma vez que os europeus interferiram nas guerras intertribais e nas relações interétnicas. Por isso, tais características foram dadas a partir de uma conjuntura específica de conflito e sobrevivência na qual a presença europeia, seus artefatos e sua amizade poderiam determinar o destino de um grupo. Hora de resistir. A experiência desse contato fez com que os indígenas reelaborassem comportamentos, atitudes e valores, alterando relações, história e identidade. Essa reelaboração está dentro de uma concepção de cultura que se forma e se transforma dentro dos processos históricos, alimentada pelas expectativas dos homens que viverão esses processos. Com os indígenas tal processo não foi diferente, sendo impossível aos grupos que tiveram contato com os portugueses permanecer os mesmos depois dessa experiência. Assim, as etnias se reelaboraram, se rearticularam e construíram movimentos conforme as motivações do momento. Esse é um ponto importante para que possamos ver os indígenas como grupo social em constante movimento e seguindo uma lógica dos demais grupos que por aqui chegaram. A reelaboração dos movimentos e da identidade faz parte de qualquer sociedade, e, com os indígenas, não foi diferente. Na experiência dos aldeamentos, a convivência com portugueses, jesuítas e uma mistura de grupos étnicos não tirou desses aldeados a sua identidade indígena. Pelo contrário, ela os colocou numa condição distinta dos outros grupos sociais da colônia, sendo submetidos a algumas regras e tendo alguns direitos. Nos aldeamentos, os aldeados conheceram outras culturas e histórias, convivendo não apenas com outras etnias, mas também com outros grupos, como mestiços, colonos e missionários. Além disso, eles aprenderam novas práticas culturais e políticas, tendo as aldeias um papel para a ressocialização dos povos indígenas. A experiência do contato fez com que muitos indígenas adotassem hábitos dos colonizadores, alterando seus modos de vida e dando novas interpretações ao seu sistema cultura já existente. No entanto, essa situação não fez com que eles deixassem de ser índios ou que se criasse uma ideia de índio falso e índio legítimo.
Tal ideia reforçaria a crença de que esse grupo estaria condenado a um imobilismo histórico apesar das experiências de contato com outros grupos. Assim como qualquer outro agrupamento, os índios estão sujeitos a mudanças históricas, sem que, com isso, precisem abandonar totalmente suas culturas e identidades. Todos os grupos que formaram o Brasil se transformaram, mas o indígena parece condenando a um imobilismo. Além disso, qualquer mudança é vista como uma falsidade e um movimento errado.